É, mudando um pouquinho aqui, mas queria trazer algo que tu comentou agora, né? De falar sobre uma Nakba, né? E a gente teve há poucos dias atrás, né? 2 semanas atrás, né? O Dia 15, dia isso. 15, né? 15 dias atrás, Setenta e exatamente. seis anos, né? Da Nakba, Isso. né? Se tu Em pudesse 1948. explicar um pouquinho pra gente, né? O que que foi essa Nakba em 48 e talvez até, se for possível, de alguma maneira, né, traçar um paralelo com o que está acontecendo agora, talvez seja importante para situar aqui quem está nos assistindo. Então, a Nakba, na verdade, foi, massacre em Tantura, na região de Tantura, que foi o que marcou a criação do Estado da entidade sionista, marcou o estabelecimento da entidade sionista no território palestino, né. Então, ali foi o começo, né, de tudo, então, foi um massacre, a gente sabe, foi um massacre, tá claro isso. Então, se a gente pensar que já tem 76 anos, a gente pensa que já tem mais ou menos 3, 4 gerações aí, né, que estão vivendo nessa situação. Então, se a gente pensa na Nakba também como uma quebra, né, e a partir dali é outra realidade, né, a partir dali só foi ladeira abaixo, né, só foi piorando. Então a Nakba marca esse momento que foi a instituição, digamos assim, da entidade sionista, né. Então, que foi a partir desse massacre. Então acho que é uma catástrofe também, é uma catástrofe contínua, né, a gente pode pensar na Nakba como uma catástrofe contínua. Ali foi um marco, mas ela continua até agora. A gente tá vendo o que tá acontecendo agora é uma nova Nakba, né, porque é uma catástrofe contínua, né, então, se a gente pensar, uma Nakba, outra Nakba, a Nakba é Uhum. 76 anos que ela está acontecendo também, né, ela continua acontecendo, o marco é ali, mas ela continua acontecendo. E por 76 anos, né. Várias formas, né, de várias, várias, várias formas. E esse conflito em específico, assim, como que ele se iniciou? Esse atual, né? Esse de outubro, assim, como e por que que ele se iniciou, Bela? Bom, então, até onde se sabe foi quando o Hamas, né, o grupo, político que tem um braço, digamos assim, armado, né, invadiu o território, né, dominado por Israel, e aí há ainda, né, não dá muita precisão, mas, aparentemente realmente aconteceu dos integrantes do Hamas, assassinarem pessoas, inclusive civis, mas majoritariamente foram soldados, né, do exército mesmo, então isso teria dado início a essa onda de acontecimentos recente. Mas, quando a gente pensa que isso que está acontecendo agora é um reflexo de tudo que vem acontecendo nesses 76 anos, né, porque o Hamas não começou junto, não começou, o Hamas não existe antes do os palestinos são o Hamas, não, o Hamas é um grupo, né, político, enfim, palestino. E então assim, O Hamas é uma consequência é uma do. consequência. A gente pode e eu acho que a gente deve sim também criticar atitudes, criticar atos, mortes de civis não é justificável, a meu ver, não é justificável, mas a gente tem que pensar também que a questão de, por exemplo, fala muito da solução de 2 estados, né, mas assim, já se tentou acordos, vários acordos aconteceram com a entidade sionista e todos foram quebrados. É meio que isso, sabe. Então assim, como que você vai entrar no acordo? Tá, você vai ficar em paz depois de 76 anos disso? É complicado. Mas ao mesmo tempo é o que às vezes para algumas pessoas é o que é viável, né, porque fica ali nessa questão de tentar administrar essa situação para parar a situação, porque o importante é salvar vidas, sabe. E algumas pessoas falam: "Não, tem que ir até o fim e libertar a Palestina", então, espera aí, né, espera aí, é meio difícil colocar isso numa balança dessa forma, porque é isso, né, são 76 anos disso e Hamas, não só o Hamas, outros grupos surgiram e tal, mas o Hamas é o que tá aparecendo agora, que foi quem iniciou tecnicamente, né, esse enfrentamento recente, né, mas há muitas informações a esse respeito que são complicadas de a gente ter acesso, assim como os números muitas vezes são complicados também, da gente ter uma veracidade, assim, e esses que eu falei foram os mais verídicos que eu encontrei, que foram da OMS, da ONU, que é o que a gente tem, que eu pelo menos tenho acesso, que é mais verídico. Olhei também em sites, palestinos, olhei em sites ocidentais, digamos assim, né, e mais ou menos parece que tá um consenso desses números aí. Mas o desequilíbrio de poder, eu falo uma coisa, com muita gente que conversa, quem tá assistindo aqui que me conhece provavelmente já me ouviu falar isso. Quando se desumaniza o outro, você também se desumaniza.
Então isso é uma preocupação inclusive de muitos irmãos judeus, assim, eu falo irmãos porque eu vejo judeus como irmãos, assim, tanto Uhum. os judeus etnicamente, religiosamente, não me importa, assim, eu vejo como irmãos. E já falavam que a instituição da entidade sionista, que esse tipo de ataque que está acontecendo, massacre, genocídio, aumenta o antissemitismo, isso é um problema muito sério, gente. Nem todo judeu é sionista, vamos deixar isso em termos claros. Então, mas eles sabiam que isso gera um ódio, porque olha como eles estão sendo vistos pelo mundo, como pessoas desumanas. E tá aparecendo pra gente essa desumanidade. Como assim você não se importa de criancinhas morrendo? Como assim você não se importa com idosos, pessoas com deficiência, mulheres grávidas? Como assim você acha isso ok? Como assim você passa pano, digamos assim, pra isso, né? E aí você começa a desumanizar essas pessoas. Só que quando se desumaniza um povo inteiro, um grupo inteiro, isso é perigoso. Porque não são essas pessoas que chegam aqui, por exemplo, que estão no Brasil, judeus que estão no Brasil, não que não tem nada a ver, tem a ver. Eles sofrem preconceito. Muitas vezes eles são totalmente contra. Então, Uhum. assim, eu acho que essa visão de que desumanizar o outro te desumaniza, não tem como. Não tem como. Quando você mata alguém, você vai ser visto como um assassino. Então você vai ser visto como de alguma forma desumano. Então você desumanizou o outro, você está se desumanizando também. Então, acho que olhar por esse viés dá uma compreensão pra gente maior de por que tem tanto antissemitismo, infelizmente, e de qual a importância da gente falar sobre lutar contra o antissemitismo também. Até porque tem judeus, por exemplo, em outros lugares. Por exemplo, tem judeus no Iêmen, tem judeus no Marrocos, e em vários outros lugares do mundo, né, que às vezes tem anos e anos e anos ali naquela região, sefarditas, se eu não me engano, são da Península Ibérica, podem me corrigir alguém se alguém, mas se eu não me engano, sefarditas são da região da Península Ibérica, então, há muitos, muitos, muitos séculos, então assim, a gente não pode jogar tudo numa coisa só, é tudo igual, não é, assim como muçulmanos não são todos iguais, assim como árabes não são todos iguais, brasileiros não são todos iguais, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado para falar disso, para não cair em outros preconceitos e estereótipos, né? Então, acho importante também da gente lembrar, até para a gente entender como que a criação da entidade sionista, a instituição da entidade sionista, afeta, inclusive, judeus também ao redor do mundo. Uhum. Talvez os que estejam lá, né, não estejam sofrendo da mesma forma, não estão mesmo, né? Os que estão apoiando é diferente dos que estão com seus filhos reféns do Hamas, ou que seus filhos morreram na guerra, por exemplo, morreram no confronto. Fala em guerra, porque falar guerra dá uma impressão de que é simétrico, né? Mas não é. Não é. Guerra assimétrica, dessa forma tão assimétrica, é massacre, gente, é genocídio, não tem como perdoar. Então tem muitos israelenses, né, judeus israelenses que estão na região lá, também estão sofrendo com isso, que também estão contra os protestos contra o Netanyahu, tem crescido também, porque é isso, né, eles sofrem localmente, né, os próprios familiares, os filhos, né, os parentes que estão morrendo ou se tornando reféns, e também sofrem mundialmente, né, com preconceito, com antissemitismo, que eles muitas vezes muitos já sabiam que ia acontecer, inclusive, se eu não me engano, o Albert Einstein falava disso no âmbito da criação da entidade sionista, sobre que isso aconteceria, né, isso ia gerar ódio, que não estava sendo pacífico o negócio, né, então isso ia gerar ódio contra os judeus, ia fazer com que vissem eles da forma com que viram, né, após o Holocausto, durante também, os nazistas, né.